Abrindo a palavra de Deus, nós temos aí esse verso da Bíblia tão lindo. Eu queria que você, por favor, lesse comigo. Antes, seguindo a verdade em amor, aí diz aí, cresçamos em tudo. Abre lá a sua Bíblia em Efésios 4,15, só tem um trechozinho aí. Efésios 4,15. Ok, agora temos um trecho maior. Vamos lá? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mais uma vez, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, agora a entender a Sua palavra nessa série sobre maturidade cristã. Ajuda-nos, Pai, a prevalecer, a vencer. E, Senhor, que seja uma série que venha amadurecer o nosso coração em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós cremos no Seu poder. E nós cremos na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Eu acredito que você já deve ter visto essa frase em muitos lugares, não é? A seguinte colocação: deixe isso fora do alcance das crianças. Eu disse domingo passado que ensino uma preocupação lá em casa, agora que a Johanna já está andando, já está aprendendo a abrir os armários, a gente esconder aquelas coisas que faz mal, não é? Para ela, que é ainda um bebezinho, né? 2 anos e pouquinho. Então, na verdade, a gente acaba escondendo algumas coisas, porque uma criança que pega um produto de limpeza que faz bem a um adulto, que você que sabe usar, você vai lá na pia, usa o produto, ou um ácido, ou alguma coisa antigordurante, enfim, não é? Um cloro. Então, para você que sabe usar, que você é adulto, é uma bênção. Mas na mão de uma criança, pode ser uma desgraça. Eu conheci há pouco tempo aqui uma mãe que veio orar comigo, porque o filho tinha aberto um desses armários e bebido, não é? Um produto que era um ácido para tirar problemas do piso e tudo mais. E aquilo foi corroendo a criança por dentro e foi terrível. E nós estávamos orando para que Deus tivesse misericórdia sobre aquela criança. Porque aquilo que é uma bênção para adultos pode ser uma maldição na mão de criança. Aquilo que é uma bênção, não é? Pode se tornar uma maldição se não for bem usado, se não for bem coordenado. Aquilo que deve limpar, curar, facilitar, a gente às vezes tem que deixar fora do alcance das crianças. E eu disse domingo passado que Deus muitas vezes espera você crescer para te dar alguma bênção. Uma bênção que talvez na tua mão agora você se perderia. Se Deus falasse, vou te dar agora essa bênção, você não saberia como agir, talvez até estragaria a sua vida, não é? A gente vê aí as pesquisas do que acontece com gente que ganhou um prêmio na loteria, por exemplo, que parece, né? Olha quanto dinheiro, né? Aí o que acontece com a pessoa? Ganha aquele dinheiro, descarta a família antiga, faz um monte de besteira lá fora. Ou seja, aquilo que era para ser uma bênção, né, teoricamente, ganhar dinheiro, se tornou uma terrível maldição. Então, na verdade, se você não estiver preparado para algumas coisas na sua vida, talvez aquilo que poderia ser considerado, puxa, que bênção, acaba se tornando, puxa, que azar, que maldição. Então, algumas bênçãos, Deus só dá a pessoas que são maduras. Eu queria que nós pensássemos nesse slide próximo, e aí vai terminar o meu check-up do domingo passado, você jamais chegará à maturidade espiritual
apenas comparecendo aos cultos como diz aí o quê? Espectador passivo. Então você dificilmente vai chegar a amadurecer. Se você simplesmente for uma pessoa que senta passivamente e vai embora, não pega a Bíblia, não faz um curso desse que nós vamos começar no domingo, que vai esclarecer para você suas dúvidas. Se eu simplesmente venho no culto, assisto e vou embora, dificilmente eu vou conseguir uma maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual ela tem a ver com dedicação, tudo na vida. Você quer aprender uma profissão, você tem que fazer anos de estudo ou anos de prática, mas são anos. Dificilmente você pega uma coisa pronta, uma coisa que te renda muito, fazendo um curso de 15 minutos. Meia hora, 1 hora. Então, na realidade, quando você quer amadurecer, Deus está falando para nós que tem que ter aquela dedicação. Então, hoje eu quero analisar a primeira fase do crescimento na vida de uma pessoa em Cristo. E eu quero chamar você a ver comigo justamente esse texto de Efésios 4, 8 em diante. Está projetado aqui, mas você pode abrir na sua Bíblia se você quiser também. Efésios 4, 8. Vamos lá ler juntos? Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para... Está dando para ler? Sim? Então vamos juntos lá. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, e na medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Não sejamos mais o quê? Não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, levados da roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero tirar a minha palavra do texto mais amplo dessa vez, e eu quero chamar a tua atenção sobre esses aspectos do crescimento na vida do cristão. Né? A Bíblia diz aí para que cresçamos em tudo. Nós estamos aqui numa igreja chamada Igreja de Éfeso. O contexto, para quem conhece a Bíblia, estuda, se dedica para entender as cartas, por exemplo, de Paulo, sabe que Éfeso é uma das igrejas mais abundantes em conhecimento. A carta de Éfeso é uma carta incrível, é uma carta densa teológica, né? Diferente da igreja de Corinto, que era uma igreja muito infantil, cheia de dons, verdade, mas muito infantil. A igreja de Éfeso é conhecida como uma igreja mais madura. Mas mesmo para essa igreja, o apóstolo Paulo diz, cresçamos em tudo. Ele não tira o crescimento, mesmo que você já tenha alcançado alguma coisa em Cristo, ainda como Deus é infinito, amém? Você nem raspou nada, você nem se aprofundou nada. Se Deus é infinito, então, por mais que você cave e descubra coisas em Deus, então a infinitude de Deus vai fazer com que você ainda tenha muito mais ainda a cavar, a buscar e a aprender. Então, no caso aqui em Efésios, a Bíblia está dizendo que o apóstolo falou, gente, vamos crescer em tudo, ainda tem muita coisa para a gente conhecer a respeito de Deus. E Deus usa uma ferramenta. A Bíblia diz aí que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e doutores. Então Ele usa uma ferramenta. Qual é? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E para que Ele usa isso? Diz a Bíblia aí, para aperfeiçoamento dos santos. Veja que diz a palavra,
para o aperfeiçoamento, até que cheguemos à unidade da fé. Então Deus usa o pastor para, que ele cuide domingo e mexe com você. Aí de repente você está, durante a semana, vem uma palavra profética, uma palavra que enche teu coração, que te desafia, você escuta um trecho da Bíblia. De repente alguém trazendo um telefonema, diz, senti de orar por você. Então Deus vai usando os seus instrumentos para que você possa amadurecer. Qual o objetivo de Deus dar pastores à igreja? Aperfeiçoamento dos santos. Qual é o objetivo de Deus dar mestres? Nós acabamos de ter hoje a escola bíblica. Hoje participei lá na classe, em cima ali do bebedouro, na classe do Iavé, irmão Celso estava ministrando. Uma linda aula da palavra de Deus. O que significa isso? Para que Deus dá mestres? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, todas essas coisas que acontecem na igreja é para mexer com você. É para orientar você, para dizer quais são os rótulos que são seguros, o que você pode ou não estar ali andando e se aprofundando. Nós vemos na palavra de Deus uma semelhança entre o desenvolvimento físico de uma criança e o desenvolvimento espiritual dentro da casa de Deus. Então, para que você possa amadurecer, Deus desafia você e ainda diz, para que você possa aproveitar o melhor de Deus, você tem que ser uma pessoa madura. Então, querido, se você só quer vir ao culto de domingo, rapidinho, voltar para casa, você não vai ter um crescimento tão rápido quanto aquele que se dedica, que vem na escola bíblica, que faz o Iavé na sexta, que se aprofunda em casa, que pega a Bíblia para ler. Acontece que algumas bênçãos só são dadas quando você atinge um nível em que você possa administrar aquela bênção. Um carro é maravilhoso, mas não na mão da minha filha de 2 anos. A não ser que seja aqueles lá, do shopping, que você vai dirigindo. Aí pode. Mas uma Ferrari verdadeira é uma bênção na mão de quem sabe dirigir. Mas é terrível na mão daqueles que não têm idade para aquilo. Então, na verdade, eu quero entender que Deus vai nos levar a amadurecer para que as suas bênçãos venham sobre nós. A primeira coisa, a primeira etapa da vida do crescimento espiritual, a Bíblia chama isso de infância. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Vamos ler juntos lá, está projetado, vamos juntos? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite não falsificado, para que por eles vades crescendo. Dentro da nossa vida espiritual, existe então aquilo que nós chamamos do quê? Daquele crescimento que é um bebezinho ainda. É realmente o leite tem que ser dado para essa criança. Espiritualmente falando, quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Quando você recebe Jesus, quando Ele entra na tua vida, você nasce de novo. Agora, é tão interessante porque a pessoa nasce aqui no domingo, por exemplo, a gente faz o apelo, a pessoa diz, sim, eu quero Jesus, aí a pessoa nasce de novo. Você pode contar até quarta-feira, para você vai ver que vai acontecer alguma coisa engraçadinha com essa pessoa, nesses primeiros dias. Por quê? Porque o novo convertido é muito bonitinho, rapaz. Você quase pega na bochechinha espiritual dele, de tão bonito que ele se torna. Ele sai daqui chorando, abraçando todo mundo, beijando, vai para casa e beija a esposa, os filhos, diz, eu nasci de novo, no meio lá do ônibus, fala, gente, olha, eu aceitei Jesus, e sai de lá, tal. Todo mundo acha aquilo maravilhoso, porque é um bebezinho, rapaz, dá vontade de apertar as bochechas. Espiritualmente falando, a pessoa quando aceita Jesus, não importa o passado que ela teve, quando ela aceita Jesus, a gente chora com ela. A gente abraça, a gente quer estar perto, a gente acha muito lindo. Esse é o bebê espiritual. É tão interessante isso, porque apesar do que a gente não pensa,
Se alguém aceitar Jesus e não for cuidado, ele morre. Um bebezinho, você sabe que tem mais chance de sobreviver um cachorrinho que nasce sozinho, ali com a sua mãezinha cachorra, né? Tem mais chance de viver do que um bebezinho de colo que nasce e você deixar ele encostado. Porque, por incrível que pareça, o ser humano é muito dependente dos seus pais. Então, se uma pessoa vem na igreja e nós simplesmente deixamos ela ir embora, aceitou Jesus e foi embora, mas não foi cuidada, não foi abraçada, não foi tocada pela igreja, nós não visitamos, nós não abraçamos, nós não incluímos ela nos nossos grupos, a chance dessa criança morrer é muito grande. Então a igreja, ela tem que ter esse berçário espiritual. Por isso que às vezes nós temos tido nesses últimos anos, depois das cantatas e de movimentos, irmãos e irmãs que estão indo nas casas, levando a Bíblia, os estudos e a palavra de Deus. Porque senão, teoricamente falando, esses nenezinhos que aceitaram a Jesus, que são lindinhos, que você chorou com eles vão morrer. Porque ninguém foi lá e abraçou, ninguém falou seja bem-vindo, ninguém deu um sorriso, coisa que graças a Deus a igreja faz muito bem, sorrimos, abraçamos, mas ainda somos desafiados a cuidar de um bebezinho. Principalmente quando você é a pessoa que trouxe o bebezinho. Né? Você traz um rapaz, uma moça, uma família, eles recebem Jesus, quando eles voltam bebezinhos espirituais. Precisam de um cuidado, de um toque, né? De um abraço. A segunda coisa que acontece é a inocência. A criança é inocente, né? 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, o novo convertido, as coisas velhas passaram, ele é sincero, ele é cheio de fé, ele é disposto a aprender, cheio de energia, mas extremamente dependente. O segundo momento que acontece com a pessoa que é nova na fé é justamente aquele momento de... acho que não é isso aqui, não? É o momento em que ela tem vontades e ignorância ao mesmo tempo, né? O bebê, ele toca tudo com a mão, né? E a boca, tudo que ele toca com a boca ele quer tocar também. Eu tive uma experiência, até achei que a foto estava aqui, eu queria mostrar para os irmãos, deixa eu ver se está um pouquinho para frente. Está pegando? Não pegou. Eu queria trazer uma foto aqui, eu queria até mostrar para os irmãos uma taturana que aconteceu da Johanna quase pegar. Eu estava junto com a minha esposa estava com ela na sala, e ela estava brincando com a minha esposa, e a minha esposa estava do lado dela. E tinha um tapetinho assim do lado, e eu estava no banheiro, fui escovar o dente, aí eu escutei uma voz: vai, corre em direção à sua filha. E eu escutei uma voz nítida, entendi que era o Senhor. Eu corri em direção à minha filha. Olha, minha esposa do lado, tão cuidadosa e tudo, mas só Deus para guardar-nos. Quando sabe que só Deus para guardar-nos os filhos? 7 meses ela tinha. E ela do ladinho, assim, brincando com a minha esposa. E minha esposa sentada, ela pegou, eu lá da cozinha, olhei, eu vi ela puxando um tapete. Quando ela puxou o tapete, uma taturana, aqueles bichinhos molinhos, mas tinha uma árvore verde em cima dele, coisa mais linda, um verde brilhante. Até eu senti vontade de pôr a mão. Mas quando eu olhei lá, eu vi que ela ia fazer assim, ela fez assim, com a mão. E eu gritei: não, Johanna! Aí ela olhou para mim, foi 2 segundos, nisso eu já corri. Quando ela viu que
eu não ia deixá-la, né? Ela tacou a mão assim. Quando ela tacou a mão, eu puxei. Ela raspou assim por cima. A nossa irmã, que era enfermeira, analisando essa taturana aqui, ela falou assim: olha, pastor, essa taturana aqui, um adulto, quando queimado por ela, toma morfina. E dali 1 hora que ele vai embora do hospital, ele volta para tomar morfina a 2ª dose. De tanta dor que essa taturana provoca. Eu fico imaginando que os bebês espirituais, na realidade, eles são ignorantes. Os bebês espirituais, eles vão querer colocar a mão naquilo que não pode sem saber. E aí você, como pai, como ajudante espiritual, então você vai dar uma certa cobertura, porque sabe que se ele tocar naquilo, aquilo vai fazer mal. Então, na verdade, um bebê espiritual, ele tem esse ímpeto de querer buscar, às vezes, alguma coisa por ignorância. A Bíblia diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que essas coisas que nós entendemos que a palavra de Deus diz que são perigosas, elas são perigosas porque também elas tiram a nossa unidade da fé. Veja que Satanás tenta colocar uma coisa perigosa num dos membros, afastando ele da família, afastando ele da igreja, afastando ele das coisas do Senhor. As coisas que são de Deus aproximam a família. As coisas que são de Deus aproximam os membros da igreja. As coisas são de Deus, aproxima a gente para amadurecer. Quando um bebezinho tenta pegar alguma coisa que está provocando para ele morrer, para ele estar longe, para ele estar fora da cobertura da igreja, então aquilo é perigoso. E nós vemos hoje muitos venenos na internet, por exemplo. Tantos homens e mulheres falando tanta coisa que na realidade não são de Deus, que você fica assustado. E de repente algum irmão fica empolgado com algum tipo de palestra, mas aquilo não está dentro da palavra de Deus. Então, quem são os meninos espirituais? Quem são os bebês espirituais? Aqueles que nós temos que cobri-los para a glória do Senhor, cuidar deles para protegê-los. Uma outra coisa que acontece com os bebês é porque eles se tornam muito irritáveis. E eu quero que você pergunte para você mesmo se você está nessa etapa da irritação. Porque bebê é muito irritável. Quando o bebê descobre que chorar ganha coisa, ele chora. Mas chora para valer. E aí o pai tem que dar aquele jogo de cintura para saber se aquele choro é real, se aquele choro é manha, né? Aí o pai já começa a descobrir os 8 tipos de choro que a ciência fala. O choro é aquele de manha. Tem que esperar um pouquinho, esse choro não vou atender. Não, esse eu tenho que atender porque aconteceu alguma coisa. Esse choro eu conheço. E o crente mimado, aquele crente, ele chora muito. Mas chora para valer, rapaz. E quem é pai espiritual, quem já cuidou de alguém na igreja, quem já foi aquela pessoa que cuidou de um irmão, de uma irmã, vai se deparar com isso. Eu costumo chamar que é o famoso crente chupetinha, né? Porque aquele crente que chora, rapaz, você tem que correr com a chupetinha. Diz, pois não. Pastor, o irmão Celso me abraçou, não volto mais a essa igreja. Não, irmão, mas é que ele não te viu. Me viu sim, irmão, me viu. Ele não gosta de mim. Quem conhece o irmão Celso sabe que só tem tamanho, o resto tudo é abraçável. Mas aí o camarada inventa na cabeça dele que as pessoas não gostam dele. Inventa na cabeça dele que os irmãos não gostam dele. E aquilo começa a se tornar um castelo infantil. A Bíblia diz em Gênesis 21:8 que quando Abraão teve o seu filho desmamado, ele fez uma festa. Irmão, a gente devia ter uma festa aqui na igreja para aqueles que foram desmamados. É verdade, né? Irmãos, vamos festejar, aleluia! Passou uma semana e aquele irmão não chorou, aquela irmã não chorou.
Glória a Deus! Vamos louvar a Deus. Chama a equipe de louvor. Sax... Pede para o Ilquias vir cantar o sax. Porque, irmãos, algumas coisas que nós temos na igreja são só choro. E aí vai o pai espiritual cuidar daquela situação, dizendo, deixa eu cuidar desse irmão. E aí chora de novo, não, vamos cuidar. Não, mais uma vez vamos cuidar, mais uma vez vamos cuidar. Mas isso é uma fase infantil. O crente maduro, a pessoa que é madura, não é? Ela vai estar num outro nível, numa outra situação. A questão é que às vezes nós temos dentro da igreja bebês com 10 anos na igreja, 15 anos, 20 anos, porque não é o fator de você estar 20 anos na igreja é que você é maduro. Não é o fator que você está 50 anos na igreja que você é maduro. Que a maturidade não tem a ver com os anos que você está na igreja. Tem gente que amadurece muito rápido. Ele vem na igreja, já entra, já faz o curso, já vai para o batismo, e já chama a família, e nananá, e já vem, papapá, quer fazer o Iavé. Se tivesse mais curso, ele faria. É que é aquele crente que amadureceu rápido. Mas tem crentes que às vezes demoram muito para amadurecer. A palavra de Deus diz aqui que nós somos desafiados a sair do nosso berço, a sair das nossas mamadeiras, a sair da chupetinha, sair desse clima de que se o irmão não me cumprimenta, eu saio da igreja. Se o rapaz não sorri para mim, eu saio da igreja. Se o fulano não me dá abraço, eu saio da igreja. Se fulano me dá abraço, eu também saio porque ele machucou quando me deu abraço. E aí fica num clima que você não sabe mais onde acudir aquele crente chupetinha, mas Deus vai curar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que crescer. Aí vem a segunda etapa da infância. Está escrito lá na Bíblia. Quer ler comigo? Efésios 4:14. Para que não sejamos mais o quê? Vamos ler juntos? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo vento de doutrina. Olha, não seja mais menino inconstante. Aí eu fui procurar no original, dei uma procurada aqui, o que significa essas palavras. Olha só, Paulo está falando aqui, não mais de bebês, ele está falando de menino. Menino não é mais bebê, menino é outra coisa. Por exemplo, o menino, você pode chegar para ele e falar assim, ó, pega esse lixinho aqui, leva ali no lixo do papai, resolve aqui para mim e tal. Agora, a tendência do menino é se distrair. Você fala assim para ele, leva isso aqui até o lixo ali para o papai. A Johanna, por exemplo, já consegue levar alguma coisa. Mas se tiver um desenho no meio que ela passou, que tiver um desenho, ela vai até entortando o pescoço. E deixa, às vezes, aquilo que eu pedi para ela fazer. Porque se distraiu. O foco ainda não está maduro. A direção ainda não está boa. É tão interessante porque o menino inconstante, você fala para ele assim, ó, vai lá cortar a grama. E aí quando você chega em casa, por exemplo, ele está jogando bola. Ou, olha, não desanime, irmão. A gente chama então esses irmãos assim como aqueles irmãos que são como brinquedo de corda. Você tem que dar corda no rapaz. A cada 3, 4 meses você tem que dar uma cordinha. Porque se você não der cordinha, ele não vai para frente. Ele vai murchando. Ele diz, irmão, glória a Deus, vamos lá. Vamos lá, irmão, vamos orar, glória a Deus. Ô, pastor, todo fogo, aleluia, glória a Deus. Vamos embora. Aí ele vai bem. Dali 3, 4 meses, a cordinha vai parando. Aí precisa de um culto, de um avivamento, de uma situação. Então, na realidade, a gente fala que esse tipo de irmão é aquele que chega lá à porta para nós e fala assim, pastor, estou com você 100%, aleluia. No segundo culto, ele está 80%. No terceiro, ele está 55%. E no quarto, ele já não veio mais. Diz, meu irmão, cadê você que estava 100% comigo? Ah, sabe o que é, pastor? É que tem uns negocinhos aqui em casa e tal. Muito bem. A instabilidade mostra a infantilidade.
O crente, ele é fiel, camarada. O crente, ele é fiel para a glória do Senhor. O crente tem que manter uma linha. Diz assim, ó, vamos lá, tem culto. Gente, começou agora uma equipe nova lá, olha o pessoal lá tudo intercedendo, né? O pessoal tudo com a camisa bonita e tal. Meu amigo, tem que ser assim no primeiro dia, tem que ser assim daqui um mês, tem que ser assim daqui um ano. É meu ministério, tem que ser maduro. Eu não posso oscilar, eu não posso subir, ficar descendo, subir e descendo. Isso mostra oscilação em minha vida. A Bíblia fala sobre isso, a palavra grega para isso é nepioi, ou seja, infante, bem pequeno, que não sabe ainda falar direito as coisas. E essas crianças têm muito capricho, porque a Bíblia fala que eles são levados para todo vento leva eles para cá e para lá. Se ele estiver passando perto de alguém que está em avivamento, eles se avivam. Mas se ele estiver numa circunstância difícil aqui, ele chora com esses aqui e se desanima. Ele tanto facilmente vai para um lado, como facilmente vai para o outro. Eles são pessoas com caprichos, por quê? Olha, pastor, se não fizer a minha vontade, se não for do meu jeito, se não for segundo o que eu penso. E uma coisa que eu descobri, querido irmão, é que a igreja, ela tem um dono já, que é Jesus Cristo, amém? E é do jeito dele, é da fórmula dele. Então não adianta a gente querer fazer uma coisa do nosso jeito, se o nosso jeito é errado. Eu comecei a descobrir na Bíblia aqui, que a Bíblia fala aqui, quando Paulo fala levado pelo vento, é uma figura náutica. É aquele navio que ele está num lugar perigoso, sabe? E aí o vento leva ele para cá, mas ele tem que tomar cuidado porque tem rocha. E aí ele vem para cá, também ele tem que tomar cuidado porque tem outras coisas. Então, se o navio for levado pela força do vento, e não tiver um capitão que dirija o navio, ele vai se arrebentar nas pedras. Paulo está dizendo, querido irmão e irmã, se quem governa a tua vida não é Cristo, você tem o perigo de bater na rocha. Se o seu sentimento que te leva, você levanta de manhã, estou desanimado, e passa todo dia desanimado, se o seu sentimento que te leva, se é a tua meninice que te leva, se você sair desse sermão dizendo, o pastor falou tudo isso aí para mim, tenho certeza que foi para mim, é para você mesmo. Como é para mim. Como é para cada líder que está aqui. Como é para cada pessoa que Deus está dizendo essa noite que é hora de nós crescermos. Que nós não podemos ser menininhos levados a vento de doutrina. Não pode ser que o diabo te sopre para um lugar e que te sopre para o outro e você fique para lá e para cá, para lá e para cá. Põe prumo na tua vida, deixa Cristo ser o capitão. Isso é meninice. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele usou uma outra figura ali. Ele disse que pelo engano dos homens. Essa palavra engano é muito interessante. Porque essa palavra engano, no grego, é dado. Dado. Sabe o dado que você joga num jogo de tabuleiro? É um dado. É uma vida no acaso. Eu vou jogar. Se der, estou no lucro. Se não der, eu vou chorar. Se der, eu vou à igreja. Se não der... Se der, eu abraço aquele irmão que não me abraça. Se não der também, eu passo longe. Não, se der... No acaso, a vida na sorte. Deus está dizendo para nós, nessas passagens, que nós temos que ter raiz em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse comigo, enquanto o nosso tecladista está chegando, Provérbios 10, 19. Provérbios capítulo 10, verso 19. Deus diz aqui para nós, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Eu vou repetir isso. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente.
Amados irmãos, eu tenho desafiado a mim, na criação dos meus filhos com a minha esposa, nós dois temos desafiado a nós mesmos, a tomar cuidado com aquilo com que a gente fala. Um monte de gente está tendo filhos pequenos aqui. E eu quero te dar um conselho. Coisa que eu vejo nas pessoas maduras dessa igreja. O cuidado que você tem que ter de falar, não importa se é de um irmão, o menor que seja, ou seja o pastor, um obreiro, um presbítero, na presença dos teus filhos, falando mal na mesa da sua cozinha. Eu escutei uma história, tempos atrás, de um senhor que ele é muito crítico, né? Então ele ficava falando mal de todo mundo na igreja, na mesa, junto com os filhos. E os filhos estão crescendo. Então ele chegava do culto e dizia, você viu como o coral cantou mal? Você viu como aquele rapaz errou? E o pastor, não sei não, acho que hoje eu não gostei tanto. E ele criticava todo mundo quando chegava em casa. Até o dia que seu filho enfrentou uma crise muito, muito ruim. Aí ele chegou, o filho falou, filho, eu não sei o que fazer não. Mas, mesmo se fosse você, eu procurava aquele irmão, um senhorzinho, cabelo branco. Qual, pai? Aquele que o senhor fala isso, não procurar não. Então, filho, procura aquele presbítero. Não, qual, pai? Aquele que o senhor... Não. E eu procuro o pastor. Não, aquele que o senhor falou, não, esse também não deve servir, não. Eu tenho visto na prática. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eli, pastora Maraísa e outros pastores aqui, pastora Sanira, os obreiros que eu conheço aqui, homens maduros. Eu não vejo eles falar mal de ninguém, rapaz, na presença do filho. Você quer falar alguma coisa? Vai lá no teu quarto. Fecha, conversa, madura, de maneira madura, ora a Deus, ora para o seu pastor, porque quem desafia, quem chamou o pastor daquela igreja é Deus, camarada. Você vai ter que conversar com Deus sobre o que você está falando. O pastor é uma pessoa normal, tem dificuldades, hora acerta, hora não acerta, porque ele também é um ser humano, as pessoas estão aqui também. Mas, rapaz, quando você for falar de um homem chamado por Deus, tenha temor. Quando você for falar de uma pessoa que faz alguma coisa na igreja, e você às vezes não faz o que ele faz, o que ela faz, tenha temor. Eu sei que são pessoas normais, mas tome cuidado, porque se você tem uma criança crescendo num ambiente desse, por isso que a Bíblia fala, fale pouco. Olha que os homens sábios falam pouco. Muitas vezes as pessoas querem que você fale muito, mas no muito falar, diz a Bíblia, você peca. Se você começar a falar muita besteira, você vai contar alguma coisa. Você começa contando uma piadinha legal, nada contra as piadinhas legais. Nós temos aqui mestres em piadinhas legais. Totalmente inocentes, sou prova disso. Mas se você se empolgar demais, você sabe que lá depois da 15ª, você corre o risco de estar falando besteira. Quanto sabe disso? Então, cuidado com a tua boca. Criança, eu estou vendo pela minha filha agora. Eu digo para ela, filha, conta para mim o que está acontecendo. E ela conta, rapaz. 2 anos e pouquinho. Não é, meu amor? Sai contando para a gente com tantas palavras que eu fico até... Metade eu não entendo às vezes, mas eu estou tentando. Geralmente o final da frase eu entendo. Pai, não a mamãe. A mamãe eu entendi. Mas ela já está falando bem. Eu fico imaginando que ela vai falar mais. Fico imaginando que quanto mais nós falamos, mais nós temos que tomar cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca. Para ver se aquilo está edificando a minha casa. Para ver se aquelas palavras estão edificando o meu coração. Crianças espirituais falam muito e falam coisas erradas. A Bíblia diz em Efésios 5,4, nem torpeza é obscenidade, né? Parvoíces é conversa tola. E nem chocarrices. Fala, pastor, o que é isso? É gracejo imoral. Sabe aquele gracejo imoral, aquela brincadeira imoral que alguém faz ali
não se encontre em vosso meio, disse o apóstolo Paulo. Não fale essas coisas, não mexa com aquilo que é imoral, não fique falando essas coisas. Por quê? O crente maduro não faz isso. Uma coisa que a criança tem muitas vezes é a curiosidade. Ela quer colocar o dedo na tomada. E tem duas maneiras de você aprender na vida, guarde isso. A primeira maneira de você aprender na vida é quando você aprende com a experiência dos outros. Eu vejo uma coisa que deu errado na vida do Max, pô, não vou querer para mim. Eu aprendi olhando para ele. Ele pode olhar para mim e dizer, ô pastor, ó, isso aqui também, pastor, você falou que não deu certo, também não quero fazer. Eu aprendo com a vida do outro. A outra maneira é você aprender com a sua própria vida e fazer as coisas que vai dar errado, para você ver que vai dar errado lá para frente. A igreja de Corinto estava dividida em 4 partes, diz a Bíblia. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo falou, gente, vocês não são criança por fazer isso? Onde já se viu a gente dividir a igreja em turminha? Aqui é a turminha do pessoal tal, aqui é a turminha do pessoal ali, aqui é a turminha dos que sentam no fundo, aqui é a turminha dos que sentam na frente. Que tipo de igreja é essa? Disse Paulo. Acorde, gente. Por acaso Paulo, Apolo, Pedro é alguma coisa? Não são todos nós de Cristo Jesus? Então uma coisa que criança espiritual faz, turminha. Ah, essa aqui é a minha turminha, ninguém entra, viu, pastor? Já faz 15 anos, só está eu, fulano, beltrano, ciclano. Você pode perceber. Bebês espirituais fecham turminhas. Porque eu quero que você escute. Amém? Quantos estão escutando o que eu vou dizer agora? Diga amém, só para eu saber se está comigo. Ninguém dormiu aí, amém? Amém? Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Escute isso, ó. Os imaturos elegem os seus preferidos e desprezam os que não preferem. Eu vou dizer isso de novo. Os imaturos elegem os seus preferidos e desprezam. Vou repetir. Os imaturos elegem os seus preferidos e desprezam os que não preferem. Vou repetir mais uma vez. Os imaturos elegem os seus preferidos e desprezam os que não preferem. Eu quero dizer para você, irmão, está tudo tranquilo, filho, pode deixar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa igreja não é igreja de turminha. Nós temos amigos aqui. Claro que às vezes a gente se identifica melhor com um do que o outro. Isso acontece. Isso é normal, você ter mais amizade com o outro, não é problema. Mas quando você vê alguém que você não gosta, mas você vai dar um abraço, você vai e cumprimenta, você vai e você ora, você está igualzinho a Jesus Cristo. Você está fazendo fora dos seus sentimentos. Não é uma pessoa que às vezes, por exemplo, eu imagino que o pastor Eli, como dentista e tudo mais, tem lá 3, 4 dentistas amigos, que ele senta, a conversa flui. Mas eu tenho certeza que se entrar aqui uma pessoa que precisa de uma conversa, o pastor Eli senta para conversar, senta para abraçar, senta para orar, senta para dizer, sou um com você, você vai vencer isso aqui. Irmão, quantas preciosidades nós perdemos aqui dentro desse rebanho aqui, ó, porque a gente só conversa com meia dúzia de gente. Quantas preciosidades eu perco na vida do meu irmão, porque eu só quero conversar com os meus amigos. Nós temos pessoas que estão chegando na igreja. Olha só que legal, esse casal está chegando aqui na igreja, no final do culto, 7 famílias chegam para eles e dizem assim, ó, terça-feira estou vazio, se quiser jantar lá em casa, bênção, né? Vocês moram aqui perto, não? Bosque? Ah, tá, no Bosque. Então pronto, já vai, se quiser, visita, janta na casa deles e depois faz um passeio no Bosque. Né? Olha que coisa gostosa.
Não é? Eu não conheço, mas eu tenho certeza que tem preciosidades de Deus neles. Por que eu não posso ser amigo deles? Por que eu não posso abrir a minha turminha para eles? Gente imatura tem turma. Gente madura serve a Deus pelo rebanho onde Deus mandar. Hoje eu vou na casa desse, amanhã eu ministro daquele. Claro, amigo, tem amigos meus que eu fico tranquilo. Lógico. É gostoso, você acaba tendo um pouquinho mais de amizade com este ou aquele, é normal, não tem jeito, é ser humano. Porém, nós não fazemos disso uma turma fechada. Os imaturos elegem seus preferidos e desprezam os que não preferem. Vou terminar com isso. Paulo está dizendo assim, olha pessoal, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Às vezes nós começamos como menino, mas queremos terminar como pessoas maduras diante do Senhor. É normal, ninguém nasce sabendo, filho. A gente chega na igreja, a gente não nasce, a gente não, né? Ele não sabe tudo, mas, pastor, eu quero aprender para honra e glória do Senhor, amém? A plenitude de Deus está esperando você a crescer. Agora, tem uma vez aí no terminal rodoviário, uma história muito interessante que eu escutei. Algumas pessoas estavam passando pelo terminal rodoviário e acabaram derrubando uma caixa, uma mesa, né? Tinha uma caixa com maçãs, essas maçãs com doce, né? Maçãs do amor, né? Que é falado. E eles passaram, um rapaz, o pessoal passando assim, tudo rápido, derrubou. E uma pessoa voltou e ajudou aquela pessoa a catar as maçãs. Só que aí ele percebeu que aquela pessoa que estava vendendo era cega. Aí ela viu que tinha quebrado algumas maçãs quando caiu. Aí a menina, era uma menina, vendendo as maçãs, colocando, sentiu que estava quebrado. Falou, minha mãe ia ficar muito chateada. Aí o moço falou, não, pode deixar, eu compro essas que quebrou, não tem problema. Aí ele comprou. E a menina ficou tão impactada, ela falou assim, posso fazer uma pergunta? O Senhor é Jesus, aquele que nós chamamos de Senhor nosso. O Senhor é Jesus? Ele falou, não, mas eu sou muito amigo dele. Está na hora da gente crescer. Tem pessoas dentro da igreja que precisam do nosso apoio. O pastor precisa do nosso apoio. Os irmãos carentes e crianças precisam do nosso apoio. Os jovens precisam. Os homens precisam. As mulheres precisam. Nós precisamos ser pessoas que pareçam com Jesus e não crianças. Eu desafio você a chorar menos e a cuidar daqueles que estão chegando na igreja. Ah, pastor, mas eu ainda não sou maduro. Não tem problema, irmão. Eu aprendi uma coisa. Você não precisa ser maduro para segurar a mamadeira por irmãozinho menor. Eu talvez não seja o cara mais maduro, mas se alguém entrar para aquela porta, eu tenho certeza que a maioria que pode dizer quem é Jesus, aonde está a Bíblia, onde ele compra uma Bíblia, como é que ele faz para estudar. Então, irmão, você não precisa ser o mais maduro para ser usado por Deus. Mas a gente tem que deixar de ser bebezinho e crescer. Eu louvo a Deus porque essa igreja está nesse processo. Eu estou nesse processo. Você está nesse processo. Eu espero em Deus que todos nós possamos crescer cada dia com a graça de Deus, amém? Vamos ficar de pé, pedir para o pessoal do louvor vir para cá.